Olá, nós estamos ao vivo aqui dos estúdios da NTC Logística em São Paulo para falar sobre frete com o Lauro Valdívia, assessor técnico aqui da casa. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, Rodrigo. Então, vamos aí hoje falar. Vamos que vamos falar do assunto que você não cansa de falar, né? Mas é sempre bom falar mais um pouquinho, né? Sempre tem uma dúvida ou outra, a gente entrando no negócio. Então é importante falar sobre o frete. Quantos anos você já fala sobre frete aqui na NTC Logística? Aqui são 11 anos. 11 anos. Então, a gente está muito bem acompanhado nessa tarde. Eu já agradeço você que já está entrando para assistir nosso bate-papo NTC. Mais uma vez, eu lembro que se você quiser mandar perguntas para nós, você pode fazer isso através aí dos comentários e aos poucos e na medida do possível, a gente vai poder falar aqui para o Lauro vai poder nos ajudar um pouquinho. Lauro, o setor de transporte já faz aí ao longo aí mais ou menos de uns 4 anos que vem sofrendo com a crise econômica aí do Brasil. A gente pode considerar que 2017 foi um pouquinho melhor, mas ainda, né, não dá para começar a comemorar, né? E a pesquisa realizada aqui pela NTC com a NTT, ela envolveu mais ou menos 2.500 empresas e deu alguns números que eu vou ler agora, esses números, né? Vamos comentar sobre eles. 62% tiveram queda no faturamento, né? As empresas, em média, 8,9%. 58,1% tiveram prejuízo médio de 7,5% do faturamento. O valor do frete caiu, né, 2,6%, 47,6% das empresas diminuíram de tamanho, 52,4% afirmam estar recebendo seus fretes com atraso. Lauro, todas essas informações e números tristes, né, a gente pode considerar que 2018 vai ser melhor? Eu tenho certeza que vai ser melhor. Como você disse, 2017 já começou a esboçar alguma coisa melhor, né? Os números, apesar de serem ruins, perto do que vinha acontecendo nos anos anteriores, ainda melhoraram bastante. Isso é o que a gente está comemorando. Apesar de ruim, não está tão ruim como estava nos anos anteriores. A gente espera que 2018 é o ano da retomada, né, para o setor de transporte, é o ano da virada, porque assim, a gente acha que 2018 o equilíbrio, né, de carga e oferta de transporte vai pender um pouco mais para os transportadores. Né? Infelizmente também nós tivemos algumas empresas que fecharam, né, ao longo desse tempo todo. Então quer dizer que fica favorável para as que conseguiram superar essa crise? Isso deu um lado ruim da crise, porque muitas empresas fecharam. Voltamos aqui, tivemos uma queda. Então, vou até retomar a pergunta, né, para quem não conseguiu. Eu falei para ele que com essa crise, né, durante esses 4 anos, nós tivemos algumas empresas que fecharam, né? Muitas empresas fecharam. Então, isso automaticamente ficou mais favorável para aquelas que conseguiram se manter aí em relação à crise. O que você acha sobre isso? Então, como eu estava dizendo, assim, o lado ruim da crise é que realmente muitas empresas fecharam as portas. Mas se é que a gente pode dizer do lado bom da coisa, é que houve uma limpeza no mercado. Aquelas que não estavam muito preparadas ou que realmente eram muito ineficientes, essas daí foram as que primeiro fecharam as portas. E as que sobreviveram são as melhores preparadas, aquelas que têm qualidade na prestação de serviço. Então ficaram realmente, vamos dizer, as melhores. Né? Então, depois da limpeza que a crise trouxe, ficaram as melhores. E o que a gente espera é que essas melhores aí aproveitem agora, né, essa melhora do mercado que deve acontecer em 2018. Os economistas também falam que a gente vai ter um PIB favorável esse ano, né? E mesmo assim ainda não dá para garantir um sucesso, né? O que eu estou dizendo assim, apesar do PIB aí estimado ser de 3%, que para o transporte pode representar de 6% a 10% de aumento, eu questiono esse aproveitamento com relação à capacidade das empresas. Muita empresa não vai aproveitar isso, não porque não queira, mas é porque simplesmente não valoriza aquilo que presta e, consequentemente, não vai aproveitar para recuperar o que foi perdido. Né? Então, ainda vai ceder muito aí as exigências aí dos clientes e não vai aproveitar essa chance aí de melhorar o frete, nem melhorar, recuperar o que foi perdido, que não foi pouco. Né? Foram 4 anos aí onde o frete praticamente despencou aí, aqui no Brasil.
E existe alguma medida que as empresas consigam tomar para poder driblar isso? Ou é uma coisa muito de cada uma, é particular de cada uma? Então, eu sempre digo assim, as entidades, assim como a NTC, o que a gente faz é orientar, fazer isso que a gente está fazendo, né? Alertar, dar palestra, escrever artigo, mas infelizmente a entidade não tem como ir no cliente de cada um e pedir reajuste, né? Então a gente alerta que há necessidade de reajuste, que o frete está defasado, que tem que pedir reajuste, que senão vai gerar problema, mas ir lá no cliente, como você disse, é um problema particular de cada um, né? Exatamente. E claro, a gente precisa entrar no tema nosso, né, que as pessoas vivem também perguntando e tem dúvida, né, por mais que a gente está sempre falando a respeito, fazemos os nossos eventos para falar a respeito do frete, mas para que serve esse cálculo de fretes? Então, o cálculo do frete, e aliás, o frete, como todo preço, ele tem a função de cobrir os custos da empresa. Então, é a fonte de receita da empresa, é o que ela cobra, o valor, né? Então, o frete, no caso do transporte, é o preço do serviço dela. E esse frete tem que ser suficiente para cobrir todos os custos que a empresa tem. Mas mais do que isso, quer dizer, além do custo, toda atividade, no caso do transporte principalmente, ele está atrelado a um risco. E o transporte, então, tem muitos riscos. Então, o frete também tem que contemplar esses riscos, né? Não só o custo, mas também os riscos. Tá, e assim, como que a pessoa, o que ela precisa entender aí para poder fazer esse cálculo de fretes? Então, o cálculo, assim, ele é simples, não tem nenhuma conta aí que tem que ser rebuscado, que tem grandes fórmulas aí para fazer. O cálculo é bastante simples, no próprio site da Conjove, né, dentro do Instituto, a gente criou lá um manual para orientar as pessoas a fazerem esse cálculo, né? Então, assim, quem for olhar lá vai ver que não tem nada de complicado. O que eu chamo a atenção é que, por melhor que você seja aí na matemática ou entenda como é que tem que ser feito o cálculo, você tem que se preocupar muito em conhecer a operação, né? Porque não adianta você calcular tudo certinho se na hora de avaliar a operação você achar que a carga e descarga vai demorar 3 horas ou a viagem vai demorar 2 dias e errar, não demora 2, demora 3. Aí todo o teu cálculo vai por água abaixo, né? Então, mais do que, além de conhecer os cálculos, como que são feitos os cálculos, deve-se se dedicar um tempo bastante grande aí em conhecer a operação, principalmente a área comercial, que passa os orçamentos e tal. Tem que conversar bastante com o cliente e ver como é que funciona, como é que o transporte é realizado, para poder custear de forma correta e dar o preço também de forma correta. Muito bem. O site que ele falou é o site da conjovenacional.com.br. Vocês podem entrar lá. Na parte do Instituto vai ter lá algumas informações relacionadas a isso, né? Lá tem um manual e também tem um simulador. É só baixar o simulador, também é um aplicativo em Excel que facilita bastante esses cálculos aí de frete, de carga e lotação. Você comentou, até gostaria que você reafirmasse a questão dos tópicos, né, para fazer esse cálculo de frete, né? O que é mais importante? Claro que primeiro é saber o destino final dessa carga, né? Sim. Eu acho que assim, há uma confusão também na questão de como calcular o frete ou de como cobrar o frete, né? Então, no geral, as pessoas dão muita ênfase ao frete e peso, né, que é um componente tarifário. O frete, então, se você quiser cobrar o frete de forma correta mesmo, você tem que utilizar 4 componentes tarifários. Por quê? Porque o transporte de carga é uma coisa complexa, né, uma coisa simples. Apesar de aparentemente ser uma coisa simples, ela pega a carga aqui e entrega ali, na prática é uma coisa complexa, como eu falei, envolve uma série de riscos, né? Então, o frete e peso, ele contempla o quê? Ele contempla a parte operacional, os custos da operação. Mas ainda você tem os riscos. Os riscos são cobertos por um outro componente tarifário, que é o frete e valor, né? O frete e valor está atrelado ao risco de acontecer alguma coisa com a carga, que inclusive por lei, a lei impõe para o transportador essa responsabilidade. No momento que ele retira a carga na origem até o destino, esse período que o transportador fica com a carga, tudo que vier a acontecer com a carga, com exceção de roubo ou furto, é responsabilidade do transportador, né? E para isso ele tem que ter uma reserva, ele tem que receber alguma coisa para ele formar esse fundo e tal, ou mesmo para pagar uma seguradora, para pagar aquilo que a seguradora não quiser arcar, que ele vai ter que indenizar o cliente, ele tem que ter um fundo. Da onde eles tiram esse fundo? É do frete e valor, né? Não é do frete e peso. Então, é desse componente. Frete e valor é que se tira a receita para pagar a seguradora e também para pagar tudo aquilo que a seguradora, por algum motivo, se recusar a ressarcir o cliente, né? Esse é o segundo componente tarifário. Tem um terceiro, que é o GRIS. Esse é muito específico do Brasil, que está ligado assim ao roubo de carga
e a tudo que o roubo de carga traz, né? Todos os problemas e custos. Então a empresa tem que investir numa série de coisas, providências, para evitar o roubo, né? Ou às vezes até por exigência do cliente, né? Mas também o próprio roubo também traz despesas para o transportador. Então quando ocorre um roubo, você vê, a primeira coisa, o frete daquela viagem já não se recebe, né? Porque a carga não chegou no destino, até não teria nem por que receber, né? Mas já o frete já não se recebe. Além disso, muitas vezes a empresa fica com o caminhão, né? Porque o produto do roubo não é o caminhão, né? O bandido não quer o caminhão, ele quer a carga. Mas o caminhão fica sumido lá, às vezes vários dias, e a transportadora fica sem esse caminhão. O motorista também fica afastado. Quando esse caminhão volta, esse motorista volta, normalmente a empresa tem que reformar o caminhão, porque o caminhão acaba sendo estragado, né? O motorista vem também já com o seu psicológico avaliado, né? E aí ele fica muitas vezes afastado, assim como o caminhão fica afastado para a reforma, o motorista também fica afastado. Isso quando ele não some ou ele não deixa a profissão por conta do roubo. Então se perde a mão de obra, tem mais um custo de contratação de um novo motorista. Além disso, tem equipes para acompanhar, para recuperar o caminhão e a carga. Tem uma série de outros custos que são gerados aí por esse nosso problema de roubo, né? Então, foi criado um outro componente que é o GRIS. O GRIS é para cobrir esses adicionais aí por conta de roubo. E, por fim, você tem as generalidades, né? Acho que até tem uma questão aqui sobre as generalidades, né? E o que são generalidades? As generalidades são situações da atividade de transporte, mas que não são corriqueiras, são excepcionais, né? Então, por exemplo, uma que eu dou sempre exemplo é a devolução de carga. Então, o transportador vai entregar a carga, chega lá no cliente, o cliente não quer receber a carga. Por quê? Porque a carga não é o tamanho que ele pediu, não é a cor, por algum motivo ele não quer receber a carga, se recusa a receber a carga. O transportador tem que devolver essa carga para o cliente que contratou. Ele recebeu o frete para entregar a carga, no frete não contemplava a devolução da carga. Então ele tem que cobrar essa devolução. Como que ele cobra? Cobra através de uma generalidade, chama taxa de devolução de carga. Então, todas essas situações excepcionais que fogem do padrão, né, do transporte, se cobra através de uma generalidade. Então, você tem aí devolução de carga, você tem taxa de restrição ao trânsito, que são entregas ou retiradas em localidades que têm alguma restrição à circulação de caminhões. Tem a última aí, que é a TDE, a TRT, depois tem a EMEX, né, que foi a última criada, no CONET do ano passado. Uma situação excepcional que foi gerada pelo Rio de Janeiro, então o nível de roubo de carga do Rio de Janeiro ultrapassou a normalidade do Brasil, né, que já é alta, então extrapolou a normalidade do Brasil, ele foi criada uma taxa, né, para se coletar carga e entregar no Rio de Janeiro, porque as empresas estavam com um custo muito alto para entregar carga e retirar carga do Rio de Janeiro, né, tinha que mandar com escolta, né, escolta urbana, coisa que nunca teve no Brasil, tem empresa que até hoje usa escolta urbana, as apólices subiram, porque as franquias também subiram. Então, tudo isso por conta do nível do roubo de carga que subiu demais. Então, isso foi criada uma generalidade. Por uma situação excepcional, foi criada, então, uma taxa excepcional também, que é a EMEX. E assim como a EMEX, como eu falei, você tem taxa de devolução, taxa de restrição ao trânsito, taxa em locais com dificuldade de entrega, tem uma série de taxas, taxa em áreas rurais, né? Ou regime de DTA no caso de container, né? Então, você tem um regime de DTA, você tem uma série de regras para fazer a entrega. Também, tudo que foge da normalidade se cobra através de uma generalidade. Exatamente. Então, a empresa precisa realmente saber sobre o cliente, né, o que pode acontecer também, né? Ela tem que meio que se prevenir um pouco. Existe algum programa, algum sistema, até que as pessoas consigam fazer tudo isso, né, desenvolver tudo isso, o cálculo de fretes, já pensar nas generalidades, alguma coisa? Então, assim, como você disse, as situações são muito particulares. E a carga varia demais, assim como as condições que você transporta essa carga também variam demais. O ideal é que cada um faça o teu sistema. E até dentro da empresa, você vai ver que o teu sistema desenvolvido, quando chega um cliente novo, muitas vezes você vai ter que fazer adaptação nesse sistema para esse cliente novo. Por quê? Porque a condição dele muda, né? Ou ele quer que você apresente o frete de uma outra forma. Então é muito difícil. O que a NTC faz, assim, foi esse aplicativo que tem lá no Instituto, né, no site da Conjob Nacional. Tem um aplicativo também de celular, né, que você baixa aí no celular, que é o Frete Empresa da NTC, que auxilia, né, você consegue
O grosso você consegue calcular, mas infelizmente as pessoas vão ter que se acostumar a fazer cálculo, né? E adaptar os cálculos à realidade de cada cliente. Muito bem. Nós vamos agora para as perguntas do público. Mais uma vez a gente agradece a participação de vocês todas as vezes aqui no Bate-Papo NTC, porque realmente a gente faz todo esse projeto aqui, esse programa para as pessoas, para ajudar, né, nas mais diversas dúvidas aí relacionadas ao setor de transporte rodoviário de cargas. E o Roberto Fabiani, ele é lá de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Ele quer saber quais os principais componentes do sistema tarifário, levando em consideração uma empresa de carga lotação. Meio que você já respondeu, mas se você puder, por favor, falar novamente aí para o Roberto Fabiani. Então vamos reforçar, né? Então, os componentes são pelo menos 4, que é o frete e peso, que a gente está mais acostumado, que é dado por faixa de distância, peso e tal, e por tipo de veículo. Você tem o frete-valor, que é para cobrir o risco de acontecer imposto ao transportador por lei, inclusive, de tudo aquilo que vai acontecer com a carga, com exceção de furto e roubo. Você tem o GRIS, que é para cobrir o custo com o próprio roubo, para se evitar o roubo, né, as providências que a empresa tem que ter para evitar o roubo. E você tem as generalidades. Esses são os 4 principais. E no caso da fracionada, como é o caso dele, né, no caso da fracionada, ainda você tem uma taxa de coleta e entrega, que seria o 5º componente tarifário. Esse é específico para a carga fracionada, que envolve a coleta na origem e destino. Então, a gente tem uma taxa lá, também chamada de taxa de coleta e entrega, taxa de despacho, ou frete mínimo, que é para cobrir essas operações dos caminhõezinhos que fazem coleta na origem e a distribuição no destino. Então, esse especificamente é de carga fracionada. Mas, basicamente, são esses 4 aí, né? Frete peso, frete valor, GRIS e as generalidades. Muito bem, a gente vai para o Marcelo Rodrigues, ele aqui de São Paulo, e ele pergunta: para que serve, qual a importância do CONET para o transportador? Então, o CONET é uma reunião aí de empresários do setor, que acontece 2 vezes por ano, né, no começo do ano e no meio do ano. O próximo, inclusive, vai ser em agosto, no comecinho de agosto, acho que 2 ou 3, de 2 a 5 de agosto, né, lá em Vitória. E aí a gente reúne transportadores do Brasil inteiro para discutir essas questões tarifárias, mas também mercadológicas, né? Ver como é que está o mercado, se tem ou não que criar alguma taxa, ou dá para se eliminar alguma, né? Como é que a gente vai tratar, como é que está o frete, se está defasado, se não está. Então, todas essas questões aí de mercado. E com relação ao frete, a gente discute lá junto nesses CONETs. O CONET não tem inscrição, é gratuito, é aberto, né, a todos os transportadores aí do Brasil. Então, quem quiser é só entrar no site da NTC, já tem lá os dados aí do próximo CONET, como eu disse, em Vitória, de 2 a 5 de agosto. Isso mesmo. Até a gente tem aqui o site portalntc.com.br ou até mesmo pelo telefone 4810 4098 para quem quiser participar, tirar informações a respeito do CONET, né, que acontece agora a última edição de 2018, lá em Vitória, no Espírito Santo. Continuando aqui as nossas perguntas, o Leandro Lisboa, de Canoas, lá no Rio Grande do Sul, pergunta: como escapar do leilão de preços e diferenciar-se pela competência e qualidade, fator hoje deixado de lado por muitos embarcadores, geralmente com o argumento de se você não faz, outro vai lá e faz. Então, eu tenho uma resposta assim, que parece bastante simples. Cada um tem que saber dos seus problemas. Tem que calcular o seu custo e tem que saber qual o preço, né, qual o frete que ele deve cobrar para cobrir aqueles custos, né? E saber seu limite. Ó, o cliente pede desconto, você tem que saber até se você pode dar o desconto, se pode, quanto tem que ser esse desconto, né? Chegou no seu limite, você simplesmente vai ter que falar para o cliente: olha, infelizmente eu chego até aqui, daqui para frente eu não... o outro faz. Não, o outro faz, é problema do outro, né? Cada um tem que saber dos seus problemas. O que não dá é para cada um querer acompanhar o que o outro faz, porque você não sabe se o outro está pagando os impostos em dia, se está pagando os funcionários em dia, né? Como é que ele trabalha, né? Se ele não está pondo excesso de peso. Tudo isso daí tem jornada de trabalho excessiva. Então, cada um tem a sua prática. Então, toda empresa tem que saber seus limites. Se você trabalha com qualidade, o outro não traz a qualidade, você tem que valorizar isso. Ah, mas o cliente não valoriza. Então, você tem que avaliar se esse cliente que não valoriza a qualidade que a tua empresa tem, se ele é cliente para a sua empresa. Claro que você vai chegar à conclusão que esse não é o tipo de cliente que interessa para a sua empresa, né? Assim como tem
embarcador que compara transportador com autônomo. Autônomo, como eu falo, não tem responsabilidade, né? Ou as responsabilidades que uma empresa transportadora tem, o autônomo não tem. Então, a hora que o cliente compara uma transportadora com um autônomo, ou iguala, né, em condições, esse não é o tipo de cliente que deva servir para transportador, deixa ele contratar autônomo, se ele, né? Mas o mais importante é assim, cada um saber os seus limites, e aí dentro dos seus limites, aceita ou não a proposta do cliente. Se o cliente quiser alguma coisa abaixo do limite, infelizmente tem que recusar e procurar aqueles embarcadores que valorizem aquela qualidade de serviço que você presta. E também vale, Laura, a questão de gestão, né? Acho que de todos os departamentos, até o mesmo de comunicação, de marketing, né? Para poder atrair e poder fazer coisas com que essas pessoas fiquem, né? Que esses clientes fiquem aí na sua empresa. E valorizem, né, o serviço que você presta, a qualidade que você tem na sua empresa, né? Verdade, a gente não pode deixar entender que o mercado em si, né, utiliza essas práticas de comunicação e marketing, a gente não pode deixar de lado isso, né? Não, até porque eu sempre falo, assim, não adianta o dono da empresa ter ciência que a empresa dele tem qualidade, né? Quem valoriza isso é o mercado, então é um terceiro que tem que dar valor para aquilo que a empresa faz. Não adianta internamente você falar, não, eu faço isso, eu tenho qualidade, porque isso tem que ser, como você disse, tem que ser repassado ao mercado. O mercado é que tem que valorizar o que a empresa está fazendo. Não adianta a empresa valorizar internamente só, porque isso aí para o mercado não vale nada, né? Enquanto ele não pôr valor nisso, não vai valer nada. Exatamente. E mostrar o que tem de bom, né? Sim. Às vezes as pessoas nem mostram o que tem de bom nas empresas, não utilizam os meios de comunicação, isso é super importante. Continuando aqui, o Jorge Luiz de Salvador, na Bahia, a Ana Luísa de Florianópolis, lá em Santa Catarina, e o Augusto Santos, aqui de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, eles querem saber o que é a generalidade. Você também disse, mas vamos reforçar o que é a generalidades para eles. Eles estão com essas dúvidas. Vamos complementar. Então, toda tabela de frete deveria ter uma tabela de generalidades. O que é? Isso quer dizer o quê? Que você vai informar o cliente que toda vez que acontecer alguma coisa fora do padrão, quanto que o cliente vai ter que te pagar. Então, por exemplo, se tiver uma devolução, você vai pagar tanto. Se tiver uma reentrega, no caso fracionado, vai pagar tanto. Se eu tiver que segurar a tua carga no meu terminal para esperar o teu cliente agendar, também vai ter quanto vai pagar, também é uma generalidade. São todas generalidades, ou seja, você já informa o cliente de tudo que pode vir a acontecer, que poderá vir a acontecer, e quanto ele vai pagar se caso aconteça. Se não acontecer nunca, você tem que deixar claro, aqui é a lista, mas se nunca acontecer, você nunca vai precisar me pagar o que está aqui. Mas é importante que ele já seja informado que quando acontecer determinada situação, quanto ele vai pagar. Né? Até para não gerar discussões futuras. Né? Muito bem. O Gilberto Costa de Santos, né, aqui em São Paulo, Rodolfo Camargo de Cotia, também aqui em São Paulo, Luiz André da Silva, lá de Manaus, e a Pamela Campos de Vitória, no Espírito Santo, querem saber como se faz a formulação da cobrança do serviço do transporte rodoviário de cargas. Então, como eu disse, a cobrança era feita pelos componentes tarifários, né? Então, desde o frete e peso, que é a cobrança do transporte propriamente dito, né, por distância, tipo de veículo, peso da carga, mas nunca esquecer dos demais componentes tarifários. Tem que cobrar frete e valor, tem que cobrar o GRIS e tem que ter a tabelinha de generalidades e quando acontecer tem que cobrar a generalidade. É importante que faça isso. Por quê? Porque na pesquisa a gente detecta isso, é uma coisa que, além da defasagem no frete, né, que está em torno de 16%, além disso, a gente vê que, por exemplo, frete e valor, só 30% do setor cobra frete e valor. É muito pouco, 70% do setor não cobra frete e valor. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma empresa transportadora, se ela trabalhar, às vezes, 2 anos para um cliente, tá? Achando que está lá ganhando seu dinheirinho e tal, de repente acontece um sinistro e ela tem que indenizar o cliente. Bom, de onde ela vai tirar esse dinheiro? Vai tirar do custo, do pneu, do combustível? Não dá para tirar daí. De onde ela vai tirar? Vai tirar do lucro dela. Ou seja, tudo que ela imaginou que ela ganhou nos últimos 2 anos, vai embora nessa indenização. Ou seja, ela trabalhou de graça, quando não com prejuízo, para esse cliente. Né? Por quê? Porque ela não previu que pudesse acontecer alguma coisa. Então, o transporte é uma atividade que é feita externamente à empresa, né? Em ambiente externo. A empresa não consegue controlar
o clima, não consegue controlar o trânsito, não consegue controlar acidente, quer dizer, tudo isso acaba interferindo na prestação de serviço, e o que gera muito risco. É diferente de uma indústria, de uma loja, que se está frio, o cara liga o ar-condicionado, coloca um aquecedor, se está muito sol, ele fecha a janela. No transporte não tem isso, não tem como controlar o ambiente, né? O caminhão sai, cada caminhão que sai está sujeito ao que pode vir a acontecer lá externamente. O transportador, o gestor não tem como gerenciar esse tipo de coisa. Então tem muito risco. E esse risco é coberto pelo frete valor, né? E tem que ser cobrado, porque senão você fica descoberto e aí você pensa que está ganhando dinheiro, vem lá um sinistro, uma indenização, e aí tudo aquilo que você imaginou que ganhou vai embora, né? Então tem que se cobrar frete valor. Muito bem. O Igor Duarte, de Juiz de Fora, ele quer saber se, mesmo com as indicações de valor e frete prestado pela NTC e outras entidades, ele pode ter um valor acima, e se é necessário seguir e se tem penalidades previstas na lei, alguma coisa sobre esse assunto. Não, veja bem, o que a NTC faz como entidade é produzir tabelas, né? Isso aqui é uma tabela impressa, a gente tem eletrônica todo mês atualizada. Então são tabelas, né? Tabelas aqui, de custo e referencial, né? Eu não indico para ninguém, inclusive, como ele está dizendo, pegar os valores que estão aqui, né, e aplicar na sua empresa ou no seu cliente. Por quê? Porque, como eu disse, cada cliente tem as suas particularidades. Outra coisa, quem tiver oportunidade de pegar o manual vai ver que para se calcular frete tem uma série de premissas, né? Premissas de custo e premissas operacionais. Então, para fazer uma tabela dessa, por exemplo, você tem que adotar um caminhão, você tem que adotar um tempo de carga, um tempo de descarga, uma velocidade operacional. Tudo isso envolve a montagem da tabela. Dificilmente o que foi adotado aqui vai casar exatamente com o seu serviço. Pode ser até que casa, mas dificilmente vai casar, né? Apesar de a gente tratar com médias e tal, mas é média. Então, esse negócio de pegar uma tabela de um terceiro, não precisa ser nem de NTC, de um terceiro e querer adotar na empresa, isso é extremamente arriscado, né? Mesmo você pegar uma tabela que você deu para um cliente e querer dar para um outro, já é complicado. Sim. Na sua empresa. Imagine pegar de um terceiro, né? Então, tem que tomar cuidado. Outra coisa, a tabela da NTC é uma tabela de custo. A maioria delas não, todas elas não têm margem de lucro e a maioria não tem nem impostos, né? Então, na verdade, você teria que realmente cobrar acima da tabela. Mais uma questão aí, você é obrigado a cobrar a tabela, tem penalidade? Claro que não, né? É uma tabela de referência, né? A gente referencia o mercado, o papel da entidade é referenciar o mercado e dizer quanto é que custa, se o frete está defasado, se não está defasado. Como eu disse, nenhuma entidade vai negociar frete para ninguém, isso é uma questão particular de cada um, né? Você mesmo afirmou isso, uma questão particular de cada um. É você que tem que saber o momento de pedir e quanto vai pedir de reajuste, né? Você vai avaliar dentro das condições da gestão da sua empresa se é hora, se não é, se o combustível subiu dentro da empresa, se a mão de obra subiu, quer dizer, quanto subiu, qual que é o peso. Tudo isso você vai ter que avaliar na hora de pedir. As tabelas são só do investimento também, né? Tem investimento, às vezes o cliente pede investimento, a empresa quer fazer investimento. Então, tudo isso são questões que o dono da empresa vai ter que avaliar junto à área comercial e vai ver a necessidade ou não de pedir reajuste. Eu posso afirmar com uma certa certeza, que pelo que eu vi nos últimos anos, que o transporte de carga precisa de reajuste. É urgente que ele receba reajuste porque ele ficou muito defasado nesses últimos anos. Agora, quanto defasado? A pesquisa indica aí 16%. Dentro da empresa, cada um tem que fazer as suas avaliações. Alguns conseguiram mais algum reajuste, consideram menos descontos nesse período, outros consideram mais. Ele vai ter que avaliar e ver junto ao cliente quanto que deve ser reajuste. Que deve ter reajuste, deve ter. Agora, o valor, cada um tem que avaliar dentro da sua empresa, né? E é importante acompanhar essas mudanças, principalmente a cada divulgação, né, que nós fazemos aqui, né, dos nossos eventos e também no que é divulgado mensalmente, porque se você ficar sem fazer esse ajuste, né, não pode fazer daqui 2 anos, 3, né, porque a pessoa vai assustar com o preço. Vai assustar e fica difícil, né? Uma coisa é você pedir 5% num ano, outra coisa é você acumular 2, 3 anos e ir lá querer 20%, aí realmente o cliente fica assustado. Mas o cliente tem que entender isso, né? À medida que ele não dá o reajuste que ele teria que dar no ano, esse reajuste vai acumular com o do ano seguinte, né?
e aí depois fica uma coisa gigante, aí realmente é difícil. Apesar de a gente não pode esquecer nunca que o transporte, de modo geral, representa 5% dos produtos. Claro que tem produto que representa muito mais, mas no geral é 5%. Então, 20% de ajuste vai representar 1% a mais no produto dele. Né? É muito mais fácil o mercado como um todo repassar 1% no produto do que o transporte absorver 20% sem reajuste, entendeu? Então, tem sempre levar isso em consideração. Sim, ficar ligado às informações. É muito importante a gente ter informação, né? Informação atualizada principalmente. O Robson Castro, do Rio de Janeiro, a Eduarda Camargo, aqui de Campinas, em São Paulo, Roberto Siqueira, lá de Recife, em Pernambuco, eles querem saber como está a situação do frete atualmente no Brasil. Como eu disse, você mostrou os números, o frete foi depreciado muito esses últimos anos. Há uma defasagem de mais de 20% na carga lotação e 13%, quase 14% na fracionada. E quando a gente fala em defasagem, a gente está falando, como eu disse, só do frete e peso, né? E em relação ao custo. Né? Se a gente somar que esses 13% e nesses 20% você tem que colocar impostos, margem de lucro, a gente vai chegar a uma defasagem para a carga lotação de 30%, 35%. E a fracionada, fácil, mais de 20%. Então são números aí muito grandes. Para uma empresa, qualquer que seja ela, né, em qualquer atividade, uma defasagem de 20%, 30% é muita coisa. Tá? Então, essa é a situação do frete. E mais, como eu disse, ainda tem os outros componentes tarifários. Quer dizer, 70% não cobra frete-valor, 80% não cobra GRIS, né, e boa parte também não cobra generalidades. Se a gente pegar aí a TRT, que é uma taxa que foi criada aí já há quase 10 anos, só 5% das empresas de carga fracionada cobram a TRT, que é uma generalidade aí, onde se cobra de regiões com restrição à circulação de caminhões. Isso praticamente todas as capitais brasileiras têm, e mais de 500 cidades têm algum tipo de restrição à circulação de caminhões. Né? Então, são coisas que muitas vezes a gente não dá bola, o empresário de transporte não dá bola, mas isso faz falta, porque gera custo e ele não tem a contrapartida na receita para cobrir o custo. Aí vai acumulando, aí no longo prazo, no médio e longo prazo, acaba trazendo problema financeiro. Muito bem. A gente vai para a nossa última pergunta do público. Vinícius Vilela, de Belo Horizonte, ele quer saber como são apurados os números apresentados pela NTC Logística referente ao frete. Então, a NTC ela tem vários estudos sobre frete. Né? Então, a gente tem, como eu falei, a gente tem as nossas tabelas de referência. Essa tabela de referência, ela serve como base também para o Índice Nacional de Custos de Transporte, que é o INCT. Então, a variação dos custos da tabela, né, que é uma tabela de custo, então, a variação de um mês para o outro da tabela gera o INCT. Então, a gente tem carga lotação, carga fracionada. Além disso, o que a gente faz? A gente faz 2 vezes por ano uma pesquisa junto aos transportadores, onde uma das questões pesquisada é a relação ao frete. Como é que o frete está? E aí a gente pergunta, quanto que você está cobrando para a distância de 50 quilômetros? Né? A tabela de custo da NTC referencia R$100. Você está cobrando quanto, acima ou abaixo? E da média das respostas sai um índice de defasagem, que é, como eu falei, os 13,95 para a fracionada, que foi da última pesquisa, e 20,6 na carga lotação. Isso quer dizer o quê? Que as empresas, em média, estão cobrando 13,95% abaixo do custo na carga fracionada e, em média, 20,6% abaixo do custo na carga lotação. Então, a gente usa esses números para referenciar o mercado, chamar atenção. Mas vocês estão cobrando pouco, tome cuidado. Evidente que nem todo mundo, mas a grande maioria está cobrando abaixo. Né? Pelo menos é o que a pesquisa indica. Então, a gente chama atenção, é o papel da entidade, a gente chama atenção. Mostra os números, né? Simula, né? Faz essas contas, mas, como eu sempre, mais uma vez, vou dizer, isso é uma questão particular de cada empresa. Cada empresa tem que saber das suas necessidades, tem que fazer as suas contas e ir para o mercado e pedir aquilo que é de direito ou que ela acha que é de direito para trabalhar, né? E prestar o serviço de qualidade, como foi dito aí. Então, para prestar um serviço de qualidade, com segurança, né? Precisa de dinheiro, né? Não é de graça que isso é feito. Né? Então, é isso aí. Acho que cria-se um ambiente, né? Quando eles começam a fazer essas cobranças, as pessoas também entenderem que o que está sendo transportado tem um valor, né?
E é uma coisa que o transportador também tem que valorizar. Eu vejo muitas vezes o transportador está mais preocupado com o seu cliente, não que ele não deveria, claro que ele tem que estar preocupado com o cliente, né? Mas ele esquece dele, né? Então, às vezes ele está morrendo, mas está preocupado com o cliente, né? Mas como que o cliente vai pagar o reajuste? Não, mas como que ele vai pagar o reajuste? Tua empresa está indo fechando as portas e muitas vezes ele está preocupado em como o cliente vai pagar o reajuste. Então, ele está mais preocupado em como o cliente vai pagar o reajuste e não está preocupado em como aquele reajuste vai fazer falta para a empresa dele. Então, o transportador, não sei se por estar envolvido na atividade, ele acaba não valorizando o serviço que ele presta. O que você falou, ele próprio não valoriza. E é o que eu falo, transporte de carga é um serviço essencial para a sociedade. Se não tivesse carga, você não tem abastecimento, você não tem troca de mercadoria, não tem produção, não tem nada disso. Sem transporte não tem nada disso. E por mais que você fale, o transporte rodoviário de carga, o transporte rodoviário de carga de todos é o mais importante. Por quê? Porque é ele que leva até a casa das pessoas, até o supermercado. Você nunca vai ver um navio entregando no supermercado, nem um avião, né? Então, quem é? É o caminhão que faz isso, né? Então, ele é extremamente importante para a sociedade. E isso aí tem um custo. E esse custo tem que ser remunerado. Exatamente. Acho que são essas campanhas aí de conscientização que tem que ser feita pelas empresas, né, que atuam aí com os clientes finais. A gente vai com uma pergunta que veio pelo Facebook do Luciano Medrado. Ele quer saber, com os preços dos combustíveis flutuando com frequência semanal, qual o melhor procedimento para precificar os fretes do transporte rodoviário de cargas? Então, há uma discussão aí se você vai trabalhar com gatilho, não. É evidente que se você puder colocar no contrato o gatilho, é interessante. Só que a gente sempre chama atenção, o gatilho é para cima e para baixo, né? Não adianta você instituir o gatilho no momento onde o combustível está subindo, porque a gente está no mercado aberto e uma hora sobe, uma hora tem que abaixar também, né? Mas, no geral, o que a gente faz? Assim como tem dissídio, a gente tem que reajustar o frete e fazer um acordo com o cliente, né, para reajustar o frete em função ou do combustível, se a tua operação tiver muito consumo de combustível, porque tem operações de transporte, o consumo de combustível não é tão intenso assim. A mão de obra é muito mais relevante do que o combustível. Então, nesses casos, é mais importante você se ater a um dissídio salarial, tal, a atrelar o reajuste ao dissídio salarial. Agora, naquelas operações onde realmente o consumo de combustível é grande, você de alguma forma tem que atrelar o contrato que você tem com o cliente à variação de combustível, né? Então, na medida do possível, tem que ser feito isso, né? Ou através de gatilho, às vezes não dá para esperar um ano, o contrato vence a cada ano, não dá para você esperar um ano para reajustar. Por quê? Porque o combustível representa 30%, 35% e a gente subiu aí desde que a Petrobras alterou aí a forma de reajuste do combustível, do diesel, de julho do ano passado para cá, já subiu, acumulado aí quase 24%. Né? É muita coisa, né? Não tem empresa que consiga suportar isso. A margem de lucro em transporte é muito pequena, a margem de lucro em transporte é coisa de 5%. Quando a coisa está boa, né? Nem na crise, aí é tudo negativo. Mas quando o mercado está bom, é 5%. Esse 5% não consegue absorver 23%, 25% de reajuste de combustível, né? Porque o reajuste, como eu falei, em algumas operações ele pesa bastante, né? Na grande maioria, né, da rodoviária pesa bastante. Então o transportador não consegue. E também não dá para pegar o dinheiro que ele tem para pagar, trocar pneu, para cobrir o custo de combustível. O dinheiro que é para trocar de caminhão, usar para pagar o déficit do combustível. Aí chega uma hora que a conta não fecha. Então, na medida do possível, tem que repassar para o cliente. Como? Aí que eu falei, cada um tem que negociar com o seu cliente, né, e colocar uma cláusula, mostrar para ele que o combustível tem um peso grande naquela operação e que ele precisa receber alguma coisa. Muito bem. Na verdade, mais uma vez, o que a gente precisa é sempre de informação de qualidade, né? Manter sempre a sua empresa atualizada com isso, né? As suas equipes, né? Acompanhando o mercado, porque ninguém trabalha sozinho, né, Laura? Então, se a gente não tiver uma equipe afinada com isso... Isso é uma coisa importante que você está dizendo. Assim. Muitas vezes a área comercial ela não é preparada até para explicar para o cliente. Então, porque muitas vezes o cliente não quer pagar... porque ele não entende do assunto, ele não tem caminhão, ele não sabe nem o peso que o combustível tem lá. Aí chega lá um reajuste e o cara não sabe explicar por que do reajuste. Então, tem que explicar para o cliente, na medida possível, as equipes
tem que ser treinada, preparada para explicar para o cliente, ó, acontece isso na sua operação, assim, isso tem um custo, o custo é por causa disso e por isso que você tem que pagar. Agora, muitas vezes o cliente não quer pagar porque ele acha que simplesmente a empresa quer arrancar mais dinheiro dele, é troco de nada, não é troco de nada. Todo reajuste ou todo pedido de alguma cobrança tem atrelado um custo, né? E mais uma vez, né, o transportador, o caminhão, ele não anda nas rodovias passeando. Ele vai na rodovia, ele está trafegando na rodovia porque alguém pediu, quer dizer, o dono da carga que pediu para ele trafegar ou levar carga até um determinado destino por aquela via. Né? É diferente do nosso carro, que às vezes a gente vai passear. O caminhão não passeia. Se ele está rodando ou se ele está fazendo alguma coisa, é porque alguém pediu, o dono da carga que pediu. Né? Então, ele é que tem que arcar com todos os custos que são gerados. Essa é a lógica do negócio, né? Mas nem sempre acontece dessa forma. É por isso que a gente está aqui, está chamando a atenção do transportador. Cobre aquilo que é devido. Não é nada excepcional, nada de acharcar o cliente, nada disso. É cobrar o que é justo. E o que é justo não é caro. Exatamente. Todo mundo fica feliz, né? Quando isso acontece. Lauro, mais uma vez eu agradeço a sua participação, né? Sempre é envolvido com os números, mas conseguiu participar aqui com a gente. Sempre que for possível, a gente vai estar aqui para tirar essas dúvidas, né? Dos associados e não associados, mas é importante que o mercado conheça. Quanto mais ele conhecer, melhor vai ser a cobrança e, como você disse, todo mundo vai ficar mais feliz. Exatamente, esse é o nosso objetivo. Mais uma vez eu agradeço a todo mundo que participou. Eu vou ler aqui, ó, né, os que nos prestigiam sempre: o Roberto Fabiani, né, o Marcelo Rodrigues, o Leandro Lisboa, o Jorge Luiz, a Ana Luísa, o Augusto Santos, o Gilberto Costa, o Rodolfo Camargo, o Luiz André e a Pamela Campos, o Igor Duarte e o Robson Castro e o Vinícius Vilela e também o Luciano, que acabou de mandar para nós via Facebook. A gente fica super feliz com a participação de vocês. Vocês que nos assistem, mande para nós sugestões. A gente vai ter imenso prazer de tirar dúvidas de vocês e contribuir para que esse ambiente do transporte rodoviário de cargas seja cada vez mais conhecido, né? Mais entendido e melhor para todo mundo, né? Que todo mundo fique satisfeito, tanto com a nossa prestação de serviços, né? Mas melhor remunerado também. Exatamente. Muito obrigado e até o próximo bate-papo.